Olá, o programa Meu Amigo Pet está no ar. Hoje nós vamos falar sobre métodos que auxiliam, são introduzidos cada vez mais na medicina veterinária para auxiliar tratamentos de diversas doenças, proporcionando bem-estar e longevidade aos animais. É um método diferente, gente, chama Jieshan, que é uma técnica vietnamita de microsistemas. E eu tenho o prazer de receber uma veterinária que já é parceira aqui do programa Meu Amigo Pet. Ela é a única veterinária no Brasil que utiliza esse método, que é a doutora Alessandra Silvério. Tudo bem, doutora Alessandra? Tudo bem, Ariane. Seja muito bem-vinda mais uma vez no programa. Muito obrigada. É uma honra recebê-la, sempre agregando informações ao nosso programa, levando informação para você que nos acompanha. E é novidade, hein? Você é a única veterinária que utiliza esse método, que é o Jieshan. Isso, Jieshan. Jieshan. Na verdade, o Jieshan, nós fomos buscar, né, fora do país, tem um grande amigo que trouxe de Barcelona, com o intuito de quê? Às vezes as pessoas ficam naquela dúvida assim, será que eu vou conseguir colocar, você vai conseguir colocar agulha, né, dentro da medicina tradicional chinesa, da acupuntura? Às vezes os proprietários ficam em dúvidas. É um gato meio arisco, não sei se você vai conseguir fazer. E através do Jieshan, o que a gente observa? É uma técnica de microsistemas, então não necessariamente eu precise passar as ferramentas, né, que a gente vai apresentar para vocês daqui a pouquinho. Não necessariamente eu preciso passar as ferramentas na região dolorida. Eu posso trabalhar outros pontos, como face, né? E o animal permite, porque ao manusear, já automaticamente vai trabalhando e vai liberando todo aquele processo de algia, né, da dor, e a gente consegue ter um acesso muito melhor, né, nos animais. Vai aliviando o estresse do animal, deixando ele mais calmo. Isso. Para receber o outro tratamento, no caso que você citou, a acupuntura. Exato. Talvez nem precise. Talvez com o próprio Jieshan, a gente já consegue acessar e já consegue fazer com que o animal tire aquela dor, alivia a dor, ele vai se sentindo confortável. E é muito interessante que eles, assim, conforme nós vamos usando as ferramentas, eles vão dando feedback. Tá agradável, não tá agradável, né? E essas ferramentas, elas são ferramentas Yin e ferramentas Yang. Então, dentro do conceito da medicina oriental, nós selecionamos e, de acordo com o diagnóstico oriental que é dado para esse animal, nós começamos a fazer o tratamento. Olha que interessante. Pode ser utilizado em qualquer animal, independente da idade, se é filhote, se é, de repente, um cão adulto. Sim. Pode ser utilizado. Sim, pode, porque, na verdade, ele tem o mesmo conceito da acupuntura. Então, da medicina tradicional chinesa. Então, assim, fechou o diagnóstico, você já sabe se é uma deficiência, se é um excesso, de qual elemento que é, qual meridiano que você precisa trabalhar, você consegue trabalhar com ele no geral, ou simplesmente no microsistema da carinha do animal. Então, ou na carinha, ou local mesmo, né? Vai depender muito da aceitação e de cada indivíduo. A gente respeita muito isso, né? A individualidade de cada um. E os pontos é igual em nós humanos, não é? Bem parecido, ou não? Tem os pontos, eu estava falando que o nariz é a coluna. A gente já estava fazendo uma prévia antes do programa e eu me interessei super, né? Porque eu também tenho um problema sério na coluna. E eu sei que ele é utilizado em nós humanos e você que adaptou esse método para os nossos pets, né? Isso, na verdade, assim, ele é um microsistema. O que é um microsistema? Todo mundo acho que já viu aqueles pontinhos na orelha, né? A sementinha de mostarda que o pessoal faz na auriculopuntura. Isso é um microsistema. O que é um microsistema? Ele é representado, cada órgão tem um pontinho específico, né, naquela região, que vai corresponder pelo sistema nervoso, né, ele vai estar ligado com aquele órgão. Então, por exemplo, se eu não consigo acessar uma região da lombar desse animal que está muito dolorida, eu vou trabalhar na região do narizinho, que é a parte da coluna, representa a parte da coluna e mais especificamente a parte mais embaixo. Mais em cima eu estou próximo à cervical e mais embaixo é lombar. Então você vai trabalhando esse microsistema que representa. Nossa, muito interessante. Mas então esse método você adaptou através de outros métodos também que vem da origem chinesa, não sei? Então, o Jieshan em si, ele veio pós-guerra do Vietnã, né? Então, eles desenvolveram as ferramentas que, né, iremos mostrar. E essas ferramentas, elas trabalham exatamente o quê? Desobstruindo esse meridiano.
O que é desobstruir, né? Eu brinco que eu falo que o meridiano, ele é como se fosse uma avenida e a gente tem o fluxo dos carros. Então, de repente, quebrou um carro, bateu, interrompe esse fluxo. Qual é a nossa função? O fluxo está interrompido, tem dor, esse animal não consegue desempenhar o papel daquele, vamos supor, se é um membro posterior, né, uma perninha, ele não consegue caminhar normalmente, então está com o fluxo obstruído. Através da ferramenta, eu vou tentar desobstruir esse fluxo com os movimentos. Que legal. Então vamos já dar uma olhadinha nas fotos, depois tem um vídeo também, para o pessoal que está acompanhando o programa entender um pouco mais quais são esses instrumentos que são utilizados, né? Então aí você está fazendo o quê? Isso. Esse é um piquititico que teve um trauma, ele bateu, né, a patinha brincando. E aí o que aconteceu? A gente usou a ferramenta, se você observar, ela está do lado yang, né? E aí a gente tratou local, ele aceitou, foi bem tranquilo. Então a gente começou a fazer os movimentos de vai e vem, bem sutil. E aí na hora que nós soltamos, ele já conseguiu caminhar. Nesse caso, ele nem precisou usar o método da acupuntura, somente com o instrumento já foi suficiente. Já foi, né, resolvido. Por causa do trauma que de repente foi mais leve, uma coisa mais leve. Exato. Aqui é um caso clássico, né, que também depois vocês vão poder acompanhar no vídeo, de dermatite, tá? Muito comum na raça Shih Tzu. E o vermelhão estava incomodando muito, né, mordiscando, animal lambendo. Então a gente trabalhou local, onde tinham as maiores lesões, que é embaixo do bracinho e na perninha. E nós trabalhamos em cima mesmo das lesões. Das lesões. Isso. Até alivia a coceira, né? Porque deve coçar muito, né? Quando eles têm problema de pele. E aí Esse também é um rolinho, tá? E que foi trabalhado em cima do meridiano da mesma forma, só que pelo lado da parte externa da coxa. Nossa, mas é muito legal, né? Olha isso. Então, tá vendo? Ela foi vítima de um atropelamento e nós não poderíamos acessar onde estava a fratura, porque ela teve uma fratura de quadril, né? Nossa. Então, o que a gente fez? Nós trabalhamos, olha lá, exatamente no narizinho, lembra que eu falei que é mais distal? Da coluna. Isso, no microsistema. Então, a gente trabalhou essa região para quê? Para proporcionar um bem-estar, aliviar essa dor, né? E fazer com que melhore a circulação, melhore a cicatrização, enfim. Então, quer dizer, esse método você pode utilizar para tratar diversos, né? Aí já é uma foto da doutora, né, que trabalha com acupuntura, moxa, farmacopuntura, hemopuntura, Diechan e eletroacupuntura. Isso. É isso? Eletroacupuntura. Isso aí. Essa, na verdade, é a foto da nossa página. A página do Facebook. Então, a galera que está acompanhando o programa, que tiver interesse, tem alguma dúvida, seu animalzinho está passando por algum tipo de problema, vocês viram, né? Conseguiram observar através de algumas fotos que são vários, né, os procedimentos, tanto no caso do atropelamento, alergia, problema de pele, ou então uma pancada, uma lesão. Então, você pode utilizar. Tem dúvidas, é só entrar em contato com a doutora Alessandra. Vamos então dar uma olhadinha no vídeo, que aí você vai dando uma explicada também, que é muito legal esse vídeo, já mostrando o caso daquela cachorrinha que tem problema de pele. Isso. Né, que é a dermatite. Então. Olha, observa como ela está estressada, né? Precisamos segurar, conter. Ela está super relax, né? Pois é, gente, eu juro, não demos nada, não está anestesiada, não está sedada. Simplesmente a gente começou pela parte que incomoda, né? Observem que estava bem vermelho. E aí a gente está usando uma ferramenta Yin, tá? E aí foi trabalhando em cima, tá vendo? De toda a região que estava... Isso. Olha só como está relaxada, gente. E dura quanto tempo, mais ou menos, cada sessão? Então, isso é muito relativo. Né? Relativo. Do caso. Tem animais que, assim, em questão de 2, 3 minutos que você fez, você bota para andar, por exemplo, está com uma dor na patinha, como o maltezinho, a hora que você coloca, ele já vai te mostrar o quanto melhorou. No humano, claro, a gente pergunta, né, de 0 a 10, que nota você dá para sua dor? Que o humano consegue falar, né? O animal é através do que ele vai representar ali. Exatamente. Então, o que a gente faz? A gente ou coloca para andar, ou palpa, ou tenta acessar a região que estava com dor. Ou onde está comprometido. No caso da pequenininha da pele, o que nós fizemos? A coloração da pele, instantaneamente, ela foi ficando mais rosinha. Ela deixou aquele vermelhão, né, da coceira, e ela começou a clarear. Então,
deu para perceber que ela deitou e relaxou. E super relaxada, né? Deve ser uma delícia mesmo. Vamos mostrar então alguns instrumentos para vocês terem uma ideia, gente, porque é muito relaxamento mesmo. Então, vocês viram? Vocês viram muito legal, né? Esse aparelho é uma delícia, gente. Olha, de passar aqui, vocês acompanharam nas imagens, é uma delícia mesmo, relaxa até nós, né? Acho que eu vou querer um desse. Na verdade, ele é nosso. Eu que, né, desviei o caminho. Muito interessante. No caso, você comentou, né, da alergia de pele, que automaticamente, conforme você passou o aparelhinho, já começou a perceber a coloração da pele. Isso. Então, esse resultado é imediato e você já consegue acompanhar. Exato. Agora, no caso de uma fratura, igual aquele outro cãozinho que foi atropelado e que teve problema no quadril, aí precisa de mais sessões. Exato, exato. É um acompanhamento que nós vamos fazer. Então, sempre trabalhando com o clínico, né, com o colega clínico, que é o responsável pelo caso, pelo quadro, e aí nós vamos em conjunto trabalhando, proporcionando o quê? Se você consegue auxiliar nessa dor, o que automaticamente a gente consegue? Diminuir a medicação. Né? Então o animal não vai precisar tanto tempo permanecer tomando um analgésico forte ou algo assim. Por quê? Porque a gente vai trabalhar em paralelo, proporcionando uma melhora, uma agilidade nessa melhora, né, nessa recuperação, e ao mesmo tempo não precisando tanto de medicação, o fígado e os rins agradecem. Oi, como, né? Porque você acaba... É igual com a gente, né? Você toma um remédio para aliviar uma dor, de repente da coluna, mas acaba prejudicando o fígado e por aí vai, né? Exatamente. Então, quanto menos medicação você conseguir introduzir, melhor. Mas lembrando que é sempre um método complementar, não que vai substituir. Exato. Né, doutora Alessandra? Deixar bem claro isso, porque às vezes as pessoas ficam, mas eu vou ter que deixar de dar o medicamento para o meu animal. Não, você só vai agregar, né, no caso, esse método para auxiliar que tem uma evolução mais rápida e que seu animal não sinta tanta dor. Exato. A não ser que seja um paciente que venha conosco já em andamento, um paciente já habituado à fitoterapia chinesa, né, e que o proprietário opte por não tratar com alopatia, né, que são as medicações mais comumente usadas nas clínicas, mas sim opte por o tratamento mais natural, né, através da medicina chinesa. Então, aí, ok, aí nós entraríamos com fito, né, e proporcionaria também uma outra visão, a não segmentação, né, que eu sempre falo. É o fato de você o animal está com uma fratura de quadril, ele para mim não é somente uma fratura de quadril, eu tenho que saber o todo desse animal. O que se alimenta, quais são os hábitos, né, então isso é muito importante da gente avaliar, né? Sim. E esse método, então, do Jieshan, ele também pode ser utilizado independente se o animal está com algum tipo de doença? Por exemplo, meu cãozinho é muito estressado, ou então ele está depressivo, porque acontece com os animais, principalmente os animais que ficam muito tempo sozinhos em apartamento, porque os seus tutores trabalham, não tem muito tempo de interagir com eles, então eles acabam ficando depressivos. Então pode ser utilizado também? Pode, porque na verdade, o que a gente vai estar observando desse animal? Ele vai ter um desequilíbrio. Se ele está muito tempo fechado no apartamento, o que habitualmente a gente acaba pegando? Lambeduras, aquele animal fala assim, ele está lambendo muito a pata, ou ele está muito ansioso, ele está comendo mais, enfim. São sinais que o animal está te mostrando e que não está em equilíbrio. E com o Jieshan, o que a gente vai buscar? Um equilíbrio energético, como na acupuntura, né? Só que sem colocar agulha, olha que legal. Né? Muito legal, né? Não é invasivo, apesar que a acupuntura também, gente, é tão relaxante. A doutora faz, nós já mostramos, já falamos sobre isso também, que é muito interessante. Então, sempre pensando no bem-estar do animal, acho muito legal isso. E tem outros métodos também, né, complementares, que a doutora, ela poderia dar uma pincelada, que o programa é curto, não dá tempo de entrar com profundidade em todos os assuntos, fica até o convite para depois falarmos novamente. Mas eu gostaria que você também citasse esse tuiná e o guaxá. Falei Exatamente, certo? Falou certinho. Então, que são? Então, o tuiná, eu tive a oportunidade, né, como quem já acompanha viu que quando eu estudei em Pequim, o tuiná, ele é como se fosse um complemento, né? Eu falo que o tuiná, ele é como se fosse a fisioterapia chinesa.
Então você vai ter alguns movimentos, né? No animal a gente palpa, percebe os pontos de tensão ou os pontos que necessitem ser trabalhados. E aí, através de manobras manuais, né, do toque mesmo, de percepção de temperatura, de percepção de tônus muscular, a gente vai trabalhar em cima dos meridianos, tá? Esse é o Tuiná. O Guaxá, como foi citado, o Guaxá ele já é uma outra técnica, também respeitamos os meridianos, só que nós utilizamos espátulas. E essas espátulas, antigamente na China, elas eram feitas de jade, né, que é a pedra preciosa deles, né, uma pedra que tudo que for de valores, assim, você percebe que tudo tem o jade, né, existem joias de jade, biombos de jade, instrumentos de jade, e as espátulas antigamente eram de jade. Hoje a gente já não usa muito, porque elas caem e quebram. Ah, entendi. Né? É muito sensível. É muito sensível. Então, hoje, o que é hoje, né? De um tempo para cá, nós utilizamos as espátulas feitas de chifre. Então, essas espátulas a gente trabalha, nós trabalhamos em cima dos meridianos e existem os movimentos onde nós vamos buscar o que nós chamamos de chá. Chá é como se fosse um vergão vermelhinho, é sinal de que a energia chegou naquela região. Então você vai raspando, raspando, raspando com a espátula, e aí você percebe que no meio do pelinho, e no meio dos pelinhos aquilo ficou mais avermelhado, como se fosse, eu brinco que eu falo que é como se caísse de moto no asfalto, mas não é tão grave, tá, gente? É só aquela marca, aquele vermelhão, vergão mesmo. E ali é sinal de que a energia chegou. Então, ou seja, uma região que não tinha energia, que estava desvitalizada, ou estava com essa estagnação, nós conseguimos fazer com que ela chegue de uma forma mais rápida e sem desviando dessas obstruções que teriam do meridiano. É muito interessante. Todos esses métodos complementares, eles são muito ligados à energia, não é isso? Sim. Todos eles. Que é o Qi, né? Nós falamos que existem, se vocês obviamente já ouviram falar de Reiki, de Tai Chi, de Aiki, né? Que mais que a gente tem? Todas essas terminações, se você olhar o Qi, ele tem o QI, que é o Qi chinês, que é a energia vital. Eles falam que é a energia que faz com que tudo funcione, né? Um exemplo de Qi, o Qi existe, mas nós não vemos. Olha para as árvores quando estiver ventando, a resultante do Qi é o balançar das folhas. Então, é a energia que move as folhas, claro, gerada do vento, mas você está visualizando. É um dos exemplos que a gente dá quando a pessoa fala, o que existe, mas eu nunca vi, né? Então, essa analogia. Se for uma terminologia coreana, ela é CHI, Chi, né? E se for uma terminologia, algo que você esteja lendo de origem japonesa, é o Kai, né? Ki, que vem do Reiki. É muito interessante, você tá vendo? Você aprende muita coisa, eu tô aprendendo também, gente. Constantemente eu aprendo aqui com os meus convidados. A doutora Alessandra Silveira, ela viaja o mundo, dá palestras aí, então ela é super conceituada aí, ela entende mesmo do assunto, viu? E por que é tão difícil as pessoas terem acesso a esse conhecimento? Não é muito falado, né? Igual essa técnica que você é a única veterinária no Brasil. Por enquanto. Por enquanto, né? Vamos ver se vamos lá, os profissionais aí se empenham aí a querer desenvolver também, trabalhar com esse método, que é o Jienshan. Jienshan. Isso. Então, mas as pessoas não conhecem, não tem muito acesso. Então, às vezes, elas ficam um pouco restritas, ou então até um pouco, sei lá, será que funciona? Como que é? Exato. Então, deveria ter mais informação. Nós percebemos, né, que as pessoas, os tutores que passam por tratamentos de acupuntura ou de medicinas complementares, eles são muito mais acessíveis, né? As pessoas têm medo, claro, ninguém conhece, né? É uma técnica que veio do Oriente, né? Quem trouxe para o Ocidente foi Marco Polo, na época da Rota das Sedas, enfim. E aí sim começou a difusão, né? Para o Ocidente. Nós somos muito Santo Tomé, né? A nossa cultura é muito Santo Tomé. Não, eu preciso saber se o negócio funciona, deixa eu ver isso daí. Ver para crer, né? Ver para crer, exato. Mas hoje em dia, assim, em vistas, quando nós começamos, em 2004, 2005, realmente era muito mais difícil, né? Eu tenho colegas que começaram até antes, tenho colegas aí que têm 20 anos, 20 e poucos anos de medicina chinesa. E enfrentaram, a gente fala que hoje a moçada que vem já pegou a trilha meio que pronta, né?
porque isso está crescendo, as pessoas estão tendo mais, é o que Mais você falou, acesso mais acesso à informação, né? Isso tende a crescer muito, porque é uma forma de você ajudar o seu animal sem paralelo e sem tanta medicação, sem tanto necessidade de repente estressar o animal, né, de deixar ele com mais dor. Até mesmo acho que a acupuntura, por exemplo, o cão quando tinha sinomose, isso antigamente, né, ou então quando era atropelado, infelizmente algumas pessoas já pensavam, tá, para ele não sofrer, opta pela eutanásia. Então não precisa disso, gente. Eu sou suspeita, porque eu jamais vou querer fazer eutanásia no meu animal, eu vou procurar sempre métodos alternativos. Então, hoje em dia, tem essa possibilidade de você buscar a cura, ou então, se não tem a cura, no caso de um câncer, que às vezes é uma coisa mais agressiva, que infelizmente não temos ainda a cura para o câncer, mas você pode proporcionar longevidade e sem dor para esse animal. Então, é muito importante que você esteja aberto, né? Fique aberto a entender um pouco mais sobre esses métodos novos, que não são tão novos também, né? Já estão já há algum tempo aí, hoje em dia, como a doutora falou, já tem várias, até mesmo na faculdade, os estudantes já estão aprendendo sobre isso. Isso é muito importante, são métodos alternativos para você evitar de abandonar o seu animal. E sim, você ia querer que ele abandonasse você, então não abandone o seu animal. É muito importante isso, né, doutora? Deixar essa mensagem que eu acho legal falar sobre isso. Exato. Não tenham medo, né? Eu acho que a gente tem que conhecer, tem que perguntar. Vocês já viram que eu falo pra caramba, adoro. Começa o proprietário, o tutor, né? Começa a perguntar. E aí, não sei como funciona. Vamos lá, vou mostrar, vou fazer. Às vezes até eu brinco, quer experimentar, né? A Ariane experimentou a ferramenta de Jianshan. Então, assim, com isso você vai mostrando que realmente é eficaz, né? E não é uma coisa que começou ontem. Né? Se a gente for buscar nos livros, né, os relatos, tem coisa de 5.000 anos. Olha, tá vendo? Né? Então, e eu brinco, eu falo, gente, se não funcionasse, como é que a China, nas condições que eles vivem, de higiene, né, enfim, poluição e tudo, como é que eles têm uma das maiores populações do mundo vivendo naquelas condições? Sim. É porque a medicina chinesa funciona. Funciona mesmo. Então, por que não a gente propiciar isso, né, para os nossos companheiros aí, fiéis companheiros, uma maneira, eu falo que é até qualidade de vida, né? Às vezes, como a Ariane citou, um animal com problema oncológico, mas não tem cura. Ok, mas que tal ele ficar sem dor? Né? Que tal ele terminar a missãozinha dele ali, aquele tempinho que resta, de uma forma não tão sofrida? Eu acho que a gente tem que... A qualidade de vida é essencial para todos os seres vivos, né? Com certeza, né? Então você que tem seu animal, está passando por algum problema, não sabe o que fazer, independente se é um câncer ou qualquer outro problema de doença, vale a pena, viu? Então, a doutora Alessandra, como ela disse, ela gosta de falar e ela é muito carinhosa, ela é muito prestativa, muito querida com todo mundo. Eu estou falando porque eu conheço ela já há um tempinho e eu acompanho sempre os tratamentos dela, tanto nas redes sociais, como tenho oportunidade também de acompanhá-la nos eventos pets, que ela sempre participa. Então, realmente vale muito a pena, viu, gente? Vamos sempre pensar em proporcionar aí longevidade e aliviar a dor dos nossos peludos, que são nossos filhos de 4 patas, não é mesmo? Exatamente, é isso aí. São membros da família. Então vamos deixar um recadinho final para o pessoal, convidá-los a conhecer mais um pouco sobre esse método com você, que já está chegando ao fim do programa. Olha, rapidinho, né? A gente fala pra caramba. Bom, a minha mensagem para vocês, assim, que se quiserem perguntar, escrever, a gente deixou a página aí do Face, tá? Para vocês acompanharem. No Instagram tem algumas fotos. Então, por favor, quem gostar dessa técnica, ou quiser saber mais, ou estiver aberto, por favor, entre em contato. A gente, com o maior prazer do mundo, está aqui para tentar ajudá-los e informá-los da melhor forma. Eu agradeço mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Obrigada mesmo por agregar valores aqui ao programa. O programa Meu Amigo Pet sempre atualizado, tá vendo? Aí você que acompanha o programa, fico muito feliz, as pessoas estão interagindo, estão falando que estão assistindo, fazem pergunta, estou feliz mesmo, gostaria de mandar um beijo enorme a todos. Eu não vou citar nomes, senão estaria sendo injusta, porque são várias as pessoas que interagem. Então tem as nossas redes sociais, no Facebook, programa Meu Amigo Pet TV Guarulhos, e no Instagram, @GusmãoArianeTV. Você pode sugerir pauta, você pode mandar vídeo do seu animal, que nós temos o quadro aqui, Meu Amigo Pet é Show. Então você pode participar, o programa é para você. E eu gosto muito de saber a sua opinião. O programa Meu Amigo Pet fica por aqui. Eu espero vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá.